barulho da furadeira ecoou pelo corredor silencioso da pousada Vale Encantado, como um grito desesperado, cortando a manhã de setembro de 1991. Dona Conceição, proprietária do estabelecimento há mais de 20 anos, segurava firmemente as chaves mestras com as mãos trêmulas, enquanto observava o chaveiro trabalhar na fechadura do quarto número 12. 7 dias. 7 dias completos de silêncio absoluto, 7 dias sem qualquer sinal de vida vindo daquele quarto onde o jovem casal Maria Fernanda e Carlos Eduardo havia se hospedado para sua lua de mel. A pousada estava localizada em Visconde de Mauá, uma pequena cidade serrana entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, conhecida por suas paisagens românticas e clima perfeito para casais em busca de tranquilidade. Rodeada por montanhas cobertas de mata atlântica e cortada por riachos cristalinos, a região era um refúgio para quem queria escapar do caos das grandes cidades. A pousada Vale Encantado ficava no alto de uma colina, com vista para o vale verdejante e cachoeiras que despencavam pelas pedras como véus de noiva balançando ao vento. Era um estabelecimento simples, mas acolhedor, com apenas 15 quartos distribuídos em 2 construções de madeira e pedra que se integravam harmoniosamente à paisagem natural. Dona Conceição havia herdado a propriedade do marido, falecido 3 anos antes, e desde então administrava tudo sozinha com a ajuda de apenas 2 funcionários. José, o caseiro e jardineiro, e Marlene, a camareira responsável pela limpeza e organização dos quartos. O delegado Antônio Ribeiro, um homem de 52 anos, com bigode grisalho e olhar cansado de quem já tinha visto muita coisa na vida, estava parado ao lado de Dona Conceição, observando o trabalho do chaveiro. Havia chegado de Resende pela manhã, depois de receber a ligação desesperada da proprietária da pousada na noite anterior. 30 anos de carreira policial no interior do Rio de Janeiro lhe haviam ensinado que casos aparentemente simples muitas vezes escondiam segredos muito mais complexos e perturbadores do que pareciam à primeira vista. Dona Conceição, disse o delegado, ajustando os óculos enquanto consultava seu caderno de anotações. Me conte novamente exatamente o que aconteceu desde o dia em que o casal chegou. A mulher de 63 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples e vestindo um vestido floral típico das senhoras do interior, respirou fundo antes de começar seu relato. Suas mãos não paravam de tremer, tanto pela ansiedade quanto pelo medo do que poderiam encontrar quando aquela porta finalmente se abrisse. Eles chegaram na segunda-feira, dia 9 de setembro, começou Dona Conceição, com voz que tentava se manter firme, mas que traía sua nervosismo. Um casal jovem, bonito, muito apaixonado. Ela devia ter uns 22 anos, ele talvez 25. Recém-casados, isso era óbvio, pelo jeito como se olhavam, como se tocavam, sabe? Aquele amor de lua de mel que a gente reconhece de longe. O delegado fez algumas anotações enquanto escutava. E qual era o nome completo deles? Maria Fernanda Silva Santos e Carlos Eduardo Mendes Santos. Mostraram a certidão de casamento quando fizeram o check-in. Casaram no sábado anterior, dia 7, numa igreja em Niterói. Ela era de uma família simples. Ele trabalhava como engenheiro numa empresa de construção. Pagaram 5 dias à vista, em dinheiro, notinhas de 50 cruzeiros bem organizadinhas numa carteira de couro. Dona Conceição parou para limpar os óculos com a barra do vestido, um gesto nervoso que repetia constantemente quando estava ansiosa. Eles pareciam muito felizes, delegado. Ela ria de tudo que ele falava. Ele carregava ela no colo, brincavam na piscina como crianças. Na primeira noite jantaram aqui na pousada. Fiz um peixe grelhado com legumes que eles elogiaram muito. Depois foram para o quarto e... bem,
Pelos ruídos que se escutavam, estavam aproveitando a lua de mel como todo casal jovem faz. O delegado Ribeiro conhecia bem aquele tipo de estabelecimento familiar. Nos anos 1990, principalmente no interior, as pousadas eram negócios pessoais onde os proprietários conheciam cada hóspede, sabiam seus nomes, suas histórias, seus hábitos. Não era como os hotéis impessoais das grandes cidades, onde as pessoas eram apenas números de quartos. "E quando foi a última vez que a senhora os viu?" perguntou o delegado. "Na terça-feira de manhã, dia 10. Tomaram café da manhã na varanda, pediram informações sobre as cachoeiras da região. Marlene viu ele saindo a pé pela estrada por volta das 9 horas, com uma mochila pequena e uma máquina fotográfica. Disseram que iam conhecer a cachoeira do Escorrega e voltariam para o almoço. Dona Conceição olhou para a porta que ainda resistia aos esforços do chaveiro, como se escondesse segredos que ela não tinha certeza se queria descobrir. Só que eles não voltaram para o almoço, e nem para o jantar. Na quarta-feira de manhã eu pensei, deve ter conhecido algum lugar bonito e resolveram passar a noite na cidade. Jovens apaixonados fazem essas coisas espontâneas, né? Mas quando foi na quinta-feira e ainda não tinham aparecido, comecei a ficar preocupada. O delegado Ribeiro havia investigado dezenas de casos de pessoas desaparecidas ao longo de sua carreira. A maioria tinha explicações simples: brigas familiares, dívidas, amantes ou simplesmente decisões impulsivas de começar uma nova vida em outro lugar. Mas havia algo neste caso que o incomodava desde o momento em que recebeu a ligação. Talvez fosse a insistência de Dona Conceição de que algo estava muito errado, ou talvez fosse sua própria intuição policial, desenvolvida depois de 3 décadas lidando com os mistérios do comportamento humano. "E a senhora tentou entrar no quarto antes de hoje?" perguntou. "Várias vezes", respondeu Dona Conceição imediatamente. "Na quinta-feira bati na porta, chamei pelos nomes deles, nada. Na sexta-feira, tentei usar a chave mestra, mas a porta estava trancada por dentro. Tem aquela tranca de segurança que só se fecha do lado de dentro do quarto. No sábado pensei em arrombar, mas José me convenceu a esperar mais um pouco." José era o caseiro da pousada, um homem negro de 40 e poucos anos, nascido e criado na região, que conhecia cada trilha, cada pedra, cada segredo daquela montanha. Estava parado a alguns metros de distância, observando a cena com uma expressão preocupada que misturava curiosidade e apreensão. "José", chamou o delegado, "o senhor também não viu nem ouviu nada estranho desde terça-feira?" O homem se aproximou tirando o chapéu de palha da cabeça, num gesto de respeito típico dos homens simples do interior. "Não, senhor delegado. Desde terça não escuto barulho nenhum vindo do quarto 12, e olha que eu passo por aqui várias vezes por dia, cuidando do jardim, da piscina, das outras partes da pousada." Silêncio total. José hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria ou não compartilhar algo mais. "Tem uma coisa estranha, delegado", continuou, olhando para Dona Conceição como se pedisse permissão para falar. "Na quarta-feira de manhã, quando fui limpar a piscina, vi que tinha pegadas molhadas no piso ao redor da água. Pegadas de pés descalços, de tamanhos diferentes, um menor e outro maior. Como se alguém tivesse nadado de madrugada e depois caminhado até..." "Até onde?" perguntou o delegado interessado. "Até o quarto 12. As pegadas molhadas iam direto da piscina até a porta do quarto. Mas isso foi na quarta de manhã e eles já tinham desaparecido desde terça." O delegado Ribeiro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Em 3 décadas de investigação criminal, havia aprendido a prestar atenção nesses pequenos detalhes que não faziam sentido imediato. Pegadas molhadas, levando à porta de um quarto onde um casal havia desaparecido misteriosamente, eram exatamente o tipo de pista que poderia mudar completamente a direção de uma investigação. "E o senhor não achou estranho na hora?" perguntou.
José baixou a cabeça, obviamente constrangido. Pensei que talvez eles tivessem voltado de madrugada e resolvido dar um mergulho antes de dormir. Casal em lua de mel faz essas coisas românticas, né? Só depois, quando soube que estavam desaparecidos, que pensei que podia ser importante. Nesse momento, o barulho da furadeira parou abruptamente. O chaveiro, um homem magro de meia-idade com óculos grossos, se levantou limpando o suor da testa. Pronto, delegado. A fechadura cedeu, mas tem uma coisa estranha aqui. O que é? Perguntou o delegado Ribeiro, sentindo sua pulsação acelerar. A tranca de segurança realmente estava fechada por dentro. E tem mais. Parece que alguém colocou alguma coisa pesada encostada na porta, porque senti uma resistência extra quando forcei a abertura. O delegado se aproximou da porta, respirou fundo e a empurrou lentamente. A primeira coisa que notou foi o cheiro. Não era o cheiro pútrido de decomposição que esperava encontrar em um quarto fechado há uma semana, mas sim um odor doce e estranho, quase floral, misturado com algo que não conseguia identificar. O quarto estava mergulhado numa semi-escuridão porque as cortinas pesadas estavam fechadas, bloqueando quase completamente a luz do sol que batia forte do lado de fora. O delegado tateou a parede procurando o interruptor de luz, e quando finalmente o encontrou, a visão que se revelou diante dele o deixou completamente perplexo. O quarto estava perfeitamente arrumado. A cama de casal estava feita com tanto cuidado que parecia ter saído de uma revista de decoração. Os lençóis floridos estavam esticados sem uma única ruga, as almofadas dispostas simetricamente, a colcha dobrada com precisão militar. Sobre a mesa de madeira rústica ao lado da janela, havia 2 taças de vinho ainda com restos de líquido vermelho no fundo, como se tivessem sido abandonadas no meio de um brinde romântico. As malas do casal estavam abertas sobre o sofá pequeno no canto do quarto, com as roupas dobradas de forma organizada, vestidos, camisas, roupas íntimas, tudo arrumado como se estivessem se preparando para ficar mais alguns dias. Na penteadeira, os produtos de higiene pessoal de Maria Fernanda estavam alinhados. Batom vermelho, perfume francês, escova de cabelo com alguns fios loiros ainda presos nas cerdas. Mas o que mais impressionou o delegado foi a completa ausência de sinais de luta, violência ou pressa. Não havia nada fora do lugar, nenhum objeto quebrado, nenhuma mancha de sangue, nenhuma evidência de que algo traumático tivesse acontecido naquele ambiente. Isso não faz sentido nenhum, murmurou o delegado para si mesmo, caminhando cuidadosamente pelo quarto para não contaminar possíveis evidências. Dona Conceição entrou atrás dele, seguida por José e Marlene, que havia chegado correndo quando soube que a porta finalmente havia sido aberta. Todos ficaram em silêncio por alguns momentos, processando a estranheza da cena diante deles. "Delegado", disse Marlene, uma mulher robusta de 40 anos com voz hesitante, "tem uma coisa muito estranha aqui." "O que é, Marlene?" "Esse quarto está limpo demais." O delegado franziu a testa. "Como assim?" "Eu sou quem limpa todos os quartos desta pousada há mais de 10 anos, delegado. Conheço cada canto, cada mancha, cada arranhão em cada móvel. Este quarto está mais limpo do que eu jamais consegui deixar." Marlene se aproximou da cama e passou a mão sobre o lençol. "Olha só, não tem um fio de cabelo, não tem uma migalha, não tem nem mesmo aquelas bolinhas de poeira que sempre se acumulam debaixo da cama. É como se alguém tivesse limpado tudo com uma obsessão que não é normal." O delegado Ribeiro se ajoelhou e olhou debaixo da cama. Marlene estava certa. O piso embaixo do móvel estava impecável, sem nem mesmo os fiapos de poeira que normalmente se acumulam nesse tipo de lugar. Era uma limpeza que ia muito além do padrão de qualquer hotel ou pousada. "E tem mais", continuou Marlene apontando para o banheiro. "Podem olhar lá."
As toalhas estão penduradas de forma perfeita. O espelho não tem uma marca sequer. O box do chuveiro está seco e sem nenhuma gota d'água ou mancha de sabão. O delegado entrou no banheiro e imediatamente entendeu o que Marlene queria dizer. Era impossível que aquele banheiro tivesse sido usado recentemente. Não havia vapor no espelho, não havia umidade no ar, não havia cabelos no ralo do chuveiro, não havia respingos de pasta de dente na pia. Era como se ninguém tivesse usado aquelas instalações por semanas. Dona Conceição, disse o delegado, voltando para o quarto principal. Quando foi a última vez que este quarto foi limpo profissionalmente? Marlene limpa todos os quartos toda segunda-feira de manhã, antes dos novos hóspedes chegarem. Mas ela só fez a limpeza básica no quarto 12, porque o casal já estava hospedado desde a noite anterior. O delegado olhou para Marlene. E como estava o quarto na segunda-feira, quando você fez a limpeza básica? Normal, delegado. Cama desfeita, toalhas usadas, cabelos no ralo, as coisas dos hóspedes espalhadas, exatamente como fica qualquer quarto depois de uma noite de hospedagem. A situação estava se tornando cada vez mais inexplicável. O delegado caminhou até a janela e abriu as cortinas, permitindo que a luz do sol invadisse o ambiente. A vista era espetacular. O Vale Verde se estendia até onde a vista alcançava, com as montanhas azuladas no horizonte e o som distante de água corrente vindo das cachoeiras próximas. Foi então que notou algo que fez seu sangue gelar nas veias. José! Chamou, sem tirar os olhos da janela. Venha aqui e me diga se tem algo estranho nesta janela. O caseiro se aproximou e examinou cuidadosamente a janela de madeira pintada de branco. Delegado, disse José com voz tensa, esta janela está lacrada. Como assim lacrada? Alguém passou cola ou algum tipo de massa nas frestas entre a janela e o batente. Olha aqui, José apontou para linhas finas de uma substância transparente que havia endurecido, selando completamente qualquer possibilidade de abrir a janela por dentro ou por fora. O delegado Ribeiro sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Um quarto trancado por dentro, com a janela lacrada, sem sinais de violência, mas com um casal que havia simplesmente desaparecido no ar, como se nunca tivesse existido. Tem alguma outra entrada para este quarto? Perguntou o delegado. Não, respondeu Dona Conceição imediatamente. Só esta porta e esta janela. Não tem nem mesmo um alçapão ou acesso ao teto. O delegado olhou para cima e confirmou que o teto era uma laje sólida de concreto, sem qualquer abertura visível. Gente, disse uma voz feminina atrás deles. Era Marlene, que estava examinando a mesa de cabeceira ao lado da cama. Tem uma coisa aqui que vocês precisam ver. Todos se aproximaram da mesa de madeira escura. Sobre ela havia um caderno pequeno, de capa vermelha, aberto numa página onde estava escrito algo em letra feminina caprichada. É um diário, disse Marlene. E a última anotação é de segunda-feira, dia 9 de setembro. O delegado pegou o caderno cuidadosamente, usando um lenço para não deixar suas impressões digitais, e leu em voz alta. Dia 9 de setembro de 1991. Finalmente chegamos ao nosso paraíso particular. Carlos está tão feliz quanto eu. A pousada é exatamente como imaginávamos. Romântica, isolada, perfeita para começarmos nossa nova vida juntos. Dona Conceição é um amor de pessoa. Nos recebeu como se fôssemos da família. Amanhã vamos explorar as cachoeiras. Estou tão feliz que sinto como se pudesse voar. Meu coração está transbordando de amor. O delegado virou a página, mas o resto do diário estava em branco. Só isso? Perguntou Dona Conceição. Não tem mais nada escrito? Nada, como se ela tivesse parado de escrever exatamente neste ponto. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e perplexidade.
5 pessoas estavam paradas no meio de um quarto perfeitamente arrumado, tentando entender como um casal apaixonado havia simplesmente desaparecido sem deixar rastros, a partir de um ambiente que estava lacrado por dentro. Foi José quem quebrou o silêncio. Delegado, tem uma coisa que não mencionei antes, mas agora acho que pode ser importante. O que é, José? Na terça-feira à noite, por volta das 2 da manhã, eu acordei com um barulho estranho. Todos os olhares se voltaram para o caseiro, que parecia hesitante em continuar. Que tipo de barulho? Insistiu o delegado. Era como se alguém estivesse arrastando alguma coisa pesada pelo corredor. Um som surdo, constante, vindo da direção dos quartos. José olhou para a porta do quarto 12 e depois de volta para o delegado. Levantei da cama e fui até a janela da minha casa para ver se conseguia enxergar alguma coisa. A lua estava quase cheia, então dava para ver o pátio da pousada razoavelmente bem. E o que você viu? Vi uma sombra se movendo perto da piscina. Uma sombra grande, como se fosse uma pessoa carregando algo pesado. Mas quando acendi a lanterna e apontei na direção, não havia mais nada lá. O delegado Ribeiro estava começando a sentir que este caso era muito mais complexo do que havia imaginado inicialmente. Cada nova informação, em vez de esclarecer o mistério, apenas acrescentava mais camadas de estranheza à situação. José, por que você não mencionou isso antes? Porque pensei que podia ter sido um sonho, delegado, ou então algum animal da mata. Aqui na serra tem muito bicho que anda de noite. Capivara, coati, até onça às vezes. Só agora, vendo toda essa situação estranha, que pensei que podia ter sido importante. Nesse momento, Marlene, que havia continuado examinando o quarto enquanto conversavam, fez uma descoberta que mudaria completamente o rumo da investigação. "Delegado!" gritou ela do banheiro. "Venha aqui rápido!" Todos correram para o banheiro pequeno, mas bem organizado. Marlene estava ajoelhada ao lado do vaso sanitário, apontando para algo no piso de cerâmica branca. "Olhem isso!" disse ela, com voz trêmula. No piso, quase imperceptível contra a cerâmica clara, havia algumas gotas pequenas de uma substância escura que havia sido parcialmente limpa, mas não completamente removida. O delegado se ajoelhou e examinou as manchas. Sua experiência em investigação criminal lhe dizia exatamente o que estava vendo. "Sangue", murmurou. Alguém tentou limpar, mas não conseguiu remover completamente. O clima no quarto mudou instantaneamente. O que havia começado como um mistério curioso estava se transformando em algo potencialmente muito mais sinistro. "Marlene", disse o delegado, "preciso que a senhora saia do quarto agora. Na verdade, todos vocês precisam sair. Este quarto é agora uma cena de crime." Dona Conceição levou a mão ao peito como se tivesse levado um susto. "Cena de crime? Delegado, o senhor acha que algo aconteceu com eles aqui dentro?" "Dona Conceição, neste momento eu não sei o que pensar, mas sei que preciso examinar cada centímetro deste quarto com muito cuidado e preciso de ajuda especializada." O delegado Ribeiro saiu do quarto e caminhou até o telefone público que ficava na recepção da pousada. Precisava ligar para Resende e solicitar uma equipe de perícia criminal. Este caso estava claramente além de suas capacidades de investigação individual. Enquanto discava o número, sua mente trabalhava furiosamente, tentando formar uma teoria coerente sobre o que poderia ter acontecido. Um casal desaparece de um quarto trancado por dentro, com janelas lacradas, sem sinais óbvios de violência, mas com evidências de sangue no banheiro e pegadas molhadas misteriosas na área da piscina. A ligação foi atendida na terceira chamada. "Delegacia de Resende, escrivão Carvalho falando." "Carvalho, aqui é o delegado Ribeiro. Preciso que você contate imediatamente a Perícia Criminal do Estado e solicite uma equipe completa para Visconde de Mauá."
Temos uma possível cena de crime com evidências de sangue e um caso de desaparecimento muito estranho. Delegado, posso perguntar o que aconteceu? Um casal desapareceu de um quarto de pousada que estava trancado por dentro. Quando conseguimos abrir, encontramos o ambiente completamente limpo, mas com algumas gotas de sangue no banheiro e várias outras evidências que não fazem sentido. Houve uma pausa do outro lado da linha. Delegado, a perícia só vai poder chegar amanhã de manhã. Hoje é sábado e eles estão todos envolvidos naquele caso do homicídio em Volta Redonda. Então preciso isolar a cena até amanhã. E Carvalho, quero que você faça uma coisa para mim. Entre em contato com a Polícia Civil de Niterói e veja se consegue informações sobre esse casal. Maria Fernanda Silva Santos e Carlos Eduardo Mendes Santos. Casaram no dia 7 de setembro. Quero saber tudo sobre eles. Família, trabalho, amigos, inimigos, situação financeira, tudo. Pode deixar, delegado. Vou iniciar as verificações agora mesmo. O delegado Ribeiro desligou o telefone e ficou parado por alguns momentos, observando a movimentação natural da pousada. Outros hóspedes caminhavam pelos jardins, crianças brincavam na piscina, tudo parecia completamente normal e pacífico. Era difícil acreditar que no meio daquele ambiente idílico havia acontecido algo que poderia ser um crime. Dona Conceição se aproximou dele com uma expressão preocupada. Delegado, posso perguntar uma coisa? Claro, Dona Conceição. O senhor realmente acha que algo ruim aconteceu com eles? Ou existe a possibilidade de que tenham simplesmente fugido por algum motivo? Era uma pergunta pertinente. O delegado havia considerado essa possibilidade desde o momento em que recebeu a primeira ligação. Casais jovens, às vezes têm problemas familiares, dívidas ou outras complicações que os fazem desaparecer voluntariamente. É uma possibilidade que não posso descartar, respondeu honestamente. Mas se fugiram, como explicar o quarto trancado por dentro? Como explicar as janelas lacradas? Como explicar as gotas de sangue no banheiro? Dona Conceição balançou a cabeça, obviamente confusa e preocupada. Nunca aconteceu nada assim na minha pousada, delegado. Em 20 anos recebendo hóspedes, nunca tive nem mesmo um caso de roubo ou briga. Esta região é muito pacífica, muito segura. Eu sei, Dona Conceição. Por isso este caso é tão estranho. O delegado passou o resto do dia organizando a preservação da cena do crime e coletando informações básicas dos outros hóspedes e funcionários da pousada. Ninguém havia visto ou ouvido nada suspeito, além dos detalhes já mencionados por José sobre os ruídos noturnos e as pegadas molhadas. Quando o sol começou a se pôr atrás das montanhas, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, o delegado Ribeiro se encontrava sozinho no quarto 12, fazendo suas observações preliminares e tentando entender a lógica por trás daquele mistério. As 2 taças de vinho na mesa chamaram sua atenção novamente. Aproximou-se e examinou cuidadosamente sem tocar em nada. O líquido no fundo das taças havia secado parcialmente, formando uma crosta avermelhada nas bordas. Pelo aspecto, parecia que as taças haviam sido abandonadas há vários dias, o que coincidia com o momento do desaparecimento. Mas havia algo estranho. Se o casal havia bebido vinho na segunda-feira à noite, por que as taças ainda estavam na mesa na terça-feira, quando saíram para conhecer as cachoeiras? Casais em lua de mel normalmente não são tão organizados a ponto de deixar taças sujas na mesa por dias. O delegado fez mais algumas anotações em seu caderno e decidiu que era hora de encerrar o primeiro dia de investigação. Amanhã, com a chegada da perícia, talvez conseguisse encontrar mais pistas que o ajudassem a decifrar aquele quebra-cabeças impossível. Antes de lacrar o quarto novamente, deu uma última olhada ao redor.
Foi então que notou algo que havia passado despercebido durante todas as horas que havia passado ali dentro. Na parede atrás da cama, havia uma marca muito sutil, como se alguém tivesse encostado algo pesado contra a parede e depois removido, deixando uma leve descoloração na tinta branca. O delegado se aproximou e examinou a marca cuidadosamente. Era retangular, de aproximadamente 1,5 metros de altura por 80 centímetros de largura. Parecia ter sido feita por algo plano e pesado que havia ficado encostado ali por um tempo considerável. Olhou ao redor procurando algum móvel ou objeto que pudesse ter causado aquela marca, mas não encontrou nada que se encaixasse nas dimensões. Mais um mistério para adicionar à lista, murmurou para si mesmo. Saiu do quarto, lacrou a porta com fita adesiva e entregou as chaves para Dona Conceição com instruções rígidas de que ninguém deveria entrar ali até a chegada da perícia. Naquela noite, hospedado em outro quarto da mesma pousada, o delegado Antônio Ribeiro teve dificuldade para dormir. Sua mente não parava de trabalhar, processando cada detalhe daquele caso extraordinário. 30 anos de experiência policial lhe diziam que estava diante de algo completamente fora do comum, algo que desafiava toda a lógica convencional de investigação criminal. Por volta das 2 da manhã, exatamente no mesmo horário em que José havia escutado os ruídos estranhos na terça-feira, o delegado foi despertado por um som que fez seu coração disparar. Era o mesmo tipo de arrastar pesado que o caseiro havia descrito, vindo da direção do corredor onde ficava o quarto 12. Levantou-se silenciosamente, pegou sua lanterna e caminhou até a janela. A lua estava novamente quase cheia, iluminando o pátio da pousada com uma luz prateada que criava sombras longas e misteriosas entre as árvores, mas não viu nada. Apenas o silêncio da madrugada serrana e o som distante do vento balançando as folhas das árvores. Minha imaginação, murmurou para si mesmo, mas no fundo sabia que não era verdade. Havia escutado alguma coisa. Tinha certeza absoluta disso. Voltou para a cama, mas o sono não veio mais. Ficou acordado até o amanhecer, observando as primeiras luzes do sol pintar o céu de rosa e dourado sobre as montanhas e se preparando mentalmente para o que prometia ser um dos casos mais desafiadores de sua carreira. Às 7 da manhã, já estava vestido e tomando café na varanda da pousada quando seu telefone tocou. Era o escrivão Carvalho, de Resende. Delegado, consegui algumas informações sobre o casal desaparecido. Fale, Carvalho. Maria Fernanda Silva Santos, 22 anos, nascida e criada em Niterói. Filha de um comerciante local e uma professora primária. Família sem problemas financeiros sérios, mas também sem grandes recursos. Trabalhou como secretária numa empresa de contabilidade até o casamento. O delegado fez anotações enquanto escutava. E o Carlos Eduardo? Carlos Eduardo Mendes Santos, 24 anos, também de Niterói. Engenheiro civil, formado pela UF, trabalhava numa construtora média especializada em obras residenciais. Salário bom, sem dívidas conhecidas, sem antecedentes criminais. Há alguma coisa suspeita sobre a família de algum dos dois? Nada aparente, delegado. Conversei com alguns vizinhos e colegas de trabalho. Todos descrevem o casal como pessoas normais, trabalhadoras, sem envolvimento com drogas, jogos ou qualquer tipo de atividade ilegal. O delegado tamboreou os dedos na mesa, pensativo. E quanto ao casamento? Algum problema familiar, oposição, alguma coisa assim? Pelo contrário, segundo os relatos, foi um casamento feliz, com a aprovação das duas famílias. A cerimônia foi simples, mas bonita, na igreja de São João Batista, em Icaraí. Cerca de 50 convidados, festa pequena no salão da própria igreja. Mais um mistério. Se o casal era normal,
sem problemas aparentes, sem inimigos conhecidos. O que poderia ter acontecido durante a lua de mel? Carvalho, preciso que você faça mais uma coisa. Entre em contato com as famílias e pergunte se eles tinham algum plano específico para a lua de mel. Se mencionaram alguma coisa sobre voltar mais tarde, se tinham compromissos marcados para depois da viagem, qualquer coisa que possa indicar se o desaparecimento foi planejado ou não. Pode deixar, delegado. E tem mais uma coisa. A perícia vai chegar aí por volta das 10 horas. Perfeito. Estarei esperando. O delegado terminou seu café e caminhou pelos jardins da pousada, observando cada detalhe com olhos de investigador. A pousada Vale. Encantado, realmente era um lugar idílico para uma lua de mel. Rodeada de natureza exuberante, com vista para as montanhas, piscina natural, trilhas para caminhadas românticas, exatamente o tipo de lugar que um casal jovem escolheria para começar sua vida matrimonial. Foi então que notou algo que não havia percebido no dia anterior. Perto da piscina, entre as pedras decorativas do paisagismo, havia uma pequena área onde a terra parecia ter sido recentemente remexida. Não era muito óbvio. Alguém havia tentado disfarçar, alisando a superfície e colocando algumas folhas secas por cima, mas para um olho treinado era perceptível. Chamou José, que estava regando as plantas próximas. José, esta área aqui perto da piscina, a terra foi mexida recentemente? O caseiro se aproximou e examinou o local que o delegado estava apontando. Não, senhor. Eu cuido do jardim todos os dias e não mexi nessa parte. Na verdade, agora que o senhor falou, parece mesmo que alguém cavou aí. Quando foi a última vez que você trabalhou nesta área específica? Segunda-feira de manhã, quando estava preparando tudo para a chegada dos hóspedes do fim de semana, e tenho certeza de que estava tudo normal. O delegado sentiu um frio na barriga. Terra remexida perto da piscina, no mesmo local onde José havia visto pegadas molhadas na quarta-feira de manhã. As peças do quebra-cabeças estavam começando a formar um padrão muito perturbador. José, preciso que você me empreste uma pá. Claro, delegado, mas o senhor vai cavar? Vou esperar a perícia chegar, mas quero estar preparado. Às 10 horas em ponto, uma van branca estacionou na entrada da pousada. Dela desceram 3 pessoas. O perito criminal Carlos Augusto, especialista em cenas de crime. A perita doutorada Mariana Costa, especialista em análises laboratoriais. E o fotógrafo oficial Eduardo Santos. O delegado Ribeiro os recebeu e fez um resumo completo do caso, incluindo todas as estranhezas que havia descoberto. O quarto trancado por dentro, as janelas lacradas, a limpeza obsessiva, as gotas de sangue no banheiro, as pegadas molhadas, os ruídos noturnos e agora a terra remexida perto da piscina. Delegado, disse o perito Carlos Augusto, um homem experiente de 50 anos, que já havia trabalhado em centenas de casos complexos. Em 30 anos de perícia, nunca vi uma combinação de evidências tão contraditórias. Vamos começar pelo quarto e depois examinar a área externa. A equipe de perícia passou as próximas 4 horas examinando minuciosamente cada centímetro do quarto 12. Coletaram impressões digitais de todas as superfícies, analisaram as gotas de sangue do banheiro, examinaram as janelas lacradas, fotografaram a marca estranha na parede atrás da cama e fizeram testes químicos em várias superfícies. As impressões digitais no quarto são consistentes com 2 pessoas, presumivelmente o casal desaparecido, relatou o perito. Mas há algo muito estranho. As impressões estão apenas em alguns objetos específicos: as taças de vinho, a maçaneta da porta do banheiro, a torneira da pia. É como se alguém tivesse limpado seletivamente apenas certas superfícies. A doutora Mariana acrescentou suas observações. As gotas de sangue no banheiro são humano, tipo o positivo. A quantidade é pequena,
consistente com um corte menor ou sangramento nasal. Não há evidência de violência extrema baseada apenas nessas amostras. E quanto à substância que lacrou as janelas? Perguntou o delegado. É uma cola industrial muito forte, aplicada recentemente. Pela consistência e cor, diria que foi aplicada há no máximo uma semana. Alguém definitivamente queria garantir que essas janelas não fossem abertas. Quando terminaram o exame interno, a equipe se dirigiu para a área externa, onde o delegado havia notado a terra remexida. O perito Carlos Augusto examinou cuidadosamente a área com instrumentos especializados. Definitivamente foi cavado recentemente, confirmou. A terra está compactada de forma artificial e há vestígios de matéria orgânica em decomposição. O coração do delegado Ribeiro parou por um momento. Matéria orgânica? Que tipo? Preciso de uma análise laboratorial para ter certeza, mas pelo odor e aparência inicial, parece ser tecido animal. Possivelmente roupas ou couro. Roupas, repetiu o delegado, sentindo como se todas as peças do puzzle estivessem finalmente se encaixando de uma forma terrível. Vamos escavar, decidiu o perito. Com muito cuidado, a equipe começou a cavar na área suspeita. A uns 50 centímetros de profundidade, encontraram os primeiros objetos: uma sandália feminina de couro marrom, uma carteira masculina de couro preto e alguns pedaços de tecido que pareciam ter sido roupas. Delegado, disse a doutora Mariana, examinando a carteira. Tem documentos aqui, carteira de identidade de Carlos Eduardo Mendes Santos. O delegado fechou os olhos por um momento. Havia esperado encontrar uma explicação racional para o desaparecimento do casal, mas agora estava claro que se tratava de algo muito mais sinistro. Continuem cavando, ordenou. Mas conforme cavavam mais fundo, a descoberta seguinte os deixou completamente perplexos. A 1 metro de profundidade, não encontraram corpos. Encontraram mais roupas, mais objetos pessoais, uma máquina fotográfica, algumas joias, mas nenhum vestígio humano. Isso não faz sentido, murmurou o perito Carlos Augusto. Temos evidências de que algo aconteceu com eles, mas não temos os corpos. E por que alguém enterraria apenas os pertences? O delegado Ribeiro estava começando a entender que este caso era muito mais complexo do que qualquer coisa que havia enfrentado antes. Cada resposta que encontravam apenas gerava mais perguntas impossíveis de responder. Tem uma coisa que ainda não checamos, disse a doutora Mariana. A piscina. Todos olharam para a água cristalina da piscina natural da pousada. Era alimentada por uma nascente que vinha direto da montanha, com água corrente constante que mantinha o nível sempre cheio e a água sempre limpa. Se alguém colocou alguma coisa na piscina, disse o perito, a corrente constante pode ter levado embora qualquer evidência. José, que havia acompanhado toda a escavação em silêncio, finalmente falou. Tem uma coisa que eu não falei antes, mas agora acho que pode ser importante. Todos se voltaram para ele. Na quinta-feira de manhã, quando vim limpar a piscina, a água estava mais turva que o normal. Pensei que fosse por causa da chuva da noite anterior. Mas agora não tenho certeza. Turva como? Perguntou o delegado. Como se alguém tivesse mexido no fundo, levantado o sedimento. E tinha um cheiro estranho na água, meio doce, meio químico. A doutora Mariana coletou amostras da água da piscina para análise laboratorial. Mas todos sabiam que depois de tantos dias de água corrente, seria difícil encontrar evidências conclusivas. O sol estava se pondo quando a equipe de perícia terminou seu trabalho. Haviam coletado dezenas de amostras, centenas de fotografias e diversos objetos que precisariam ser analisados em laboratório. Delegado, disse o perito Carlos Augusto, este é um dos casos mais estranhos que já investiguei.
Temos evidências claras de que algo aconteceu com o casal, mas a natureza exata do que aconteceu é um mistério completo. Quanto tempo para os resultados laboratoriais? Uma semana, no mínimo, mas posso adiantar algumas observações preliminares. O perito consultou suas anotações. Primeiro, o casal definitivamente esteve no quarto até pelo menos segunda-feira à noite, baseado nas impressões digitais e no diário. Segundo, alguma coisa aconteceu que resultou em sangramento menor, possivelmente na terça-feira de manhã. Terceiro, alguém fez uma limpeza obsessiva do quarto, provavelmente na terça ou quarta-feira. Quarto, os pertences do casal foram enterrados perto da piscina, mas os corpos não estão lá. "E sua teoria?" perguntou o delegado. O perito hesitou antes de responder. "Sinceramente, delegado, não tenho uma teoria que faça sentido. Os fatos não se encaixam em nenhum padrão conhecido de crime. É como se o casal tivesse sido vaporizado." Naquela noite, o delegado Ribeiro ficou acordado novamente, mas desta vez não por causa de ruídos misteriosos. Ficou acordado porque sabia que o caso estava apenas começando e que as respostas que procurava estavam escondidas em algum lugar que ainda não havia pensado em procurar. O mistério do casal desaparecido estava longe de ser resolvido. Na verdade, quanto mais investigavam, mais impossível parecia encontrar uma explicação lógica para o que havia acontecido naquele quarto trancado da pousada Vale Encantado. Uma semana depois da descoberta dos pertences enterrados perto da piscina, o delegado Antônio Ribeiro estava sentado em sua mesa na delegacia de Resende, rodeado por relatórios, fotografias e laudos laboratoriais que pintavam um quadro cada vez mais perturbador do caso do casal desaparecido. O telefone havia tocado insistentemente durante toda a manhã. Jornalistas locais querendo detalhes sobre o mistério da pousada, familiares desesperados por notícias e seus superiores cobrando resultados em um caso que estava começando a chamar a atenção da imprensa estadual. O laudo da perícia havia chegado na véspera e as conclusões eram tão desconcertantes quanto o próprio mistério. A docata Mariana Costa havia feito um trabalho meticuloso, mas os resultados levantavam mais questões do que respostas. O sangue encontrado no banheiro do quarto 12 era definitivamente humano, tipo O positivo, e os exames de DNA confirmaram que pertencia a Maria Fernanda Silva Santos. A quantidade era pequena, equivalente a alguns cortes superficiais ou a um sangramento nasal moderado. Nada que indicasse ferimentos graves ou violência extrema. Mas havia algo peculiar. O sangue continha traços de uma substância sedativa, um tipo de medicamento que não estava disponível comercialmente no Brasil em 1991. As amostras de solo coletadas perto da piscina revelaram vestígios de fluidos corporais humanos em decomposição, mas não havia sinais de que corpos tivessem sido enterrados naquele local. Era como se alguém tivesse limpo cuidadosamente uma cena de crime e enterrado apenas os resíduos da limpeza junto com os pertences das vítimas. Mais perturbador ainda, a análise da água da piscina, apesar da diluição causada pelo fluxo constante da nascente, ainda mostrava traços microscópicos de cabelos humanos e células epiteliais que coincidiam com o DNA do casal desaparecido. O delegado Ribeiro estava estudando esses laudos pela terceira vez quando seu telefone tocou. Era o escrivão Carvalho. "Delegado, consegui mais informações sobre o casal e tem algumas coisas muito estranhas." "Fale, Carvalho." "Conversei com a mãe de Maria Fernanda, Dona Rosa Silva. Segundo ela, a filha estava muito nervosa nas semanas que antecederam o casamento. Não nervosismo normal de noiva. Alguma coisa estava realmente incomodando ela." O delegado pegou seu caderno e começou a fazer anotações. Depois de uma semana sem pistas concretas, qualquer informação nova era valiosa.
Que tipo de nervosismo? Dona Rosa disse que Maria Fernanda fez algumas perguntas estranhas antes do casamento. Perguntou se a mãe sabia de alguma forma de desaparecer completamente, se fosse necessário. Perguntou sobre mudar de identidade, sobre viver em outro país. A mãe achou que era apenas fantasia de jovem, mas agora parece muito mais significativo, completou o delegado. E quanto ao Carlos Eduardo? Aí é que fica mais interessante, delegado. Conversei com o chefe dele na construtora, um tal de engenheiro Joaquim Almeida. Segundo ele, Carlos Eduardo tinha acesso a materiais químicos industriais, incluindo solventes, ácidos e substâncias que poderiam ser usadas para dissolver matéria orgânica. O delegado sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele suspeita de alguma coisa específica? Não exatamente suspeitava, mas mencionou que nas últimas semanas, antes do casamento, Carlos Eduardo havia emprestado algumas substâncias químicas da obra. Disse que era para um projeto pessoal, algo relacionado ao terreno onde pretendia construir a casa própria. Carvalho, preciso que você faça uma coisa urgente. Vá até Niterói e converse pessoalmente com essas pessoas. Quero detalhes sobre o comportamento do casal nas semanas anteriores ao casamento e tente descobrir se eles tinham inimigos, dívidas, algum tipo de problema que pudesse ter motivado um crime. Já estou indo, delegado, mas tem mais uma coisa que pode ser importante. E é o que é? O registro do casamento na igreja. Conversei com o padre que celebrou a cerimônia. Ele disse que foi um dos casamentos mais estranhos que já presenciou. O delegado franziu a testa. Estranho como? O padre disse que o casal parecia estar representando como se estivesse seguindo um roteiro. Os votos foram lidos de forma mecânica, sem emoção real. E tem mais. Segundo ele, durante a cerimônia, Maria Fernanda chorou, mas não pareciam lágrimas de felicidade. Essas informações estavam mudando completamente a perspectiva do caso. O que havia começado como um possível sequestro ou crime passional estava se transformando em algo muito mais complexo, possivelmente envolvendo o próprio casal como protagonistas ao invés de vítimas. O delegado Ribeiro decidiu que era hora de voltar à pousada Vale Encantado. Havia detalhes que precisava reexaminar com essa nova perspectiva em mente. A viagem de 1h30 até Visconde de Mauá lhe deu tempo para organizar suas ideias. Se Maria Fernanda estava pesquisando formas de desaparecer e se Carlos Eduardo tinha acesso a substâncias químicas que poderiam destruir evidências, era possível que o casal tivesse planejado o próprio desaparecimento, mas isso não explicava o quarto trancado por dentro, as janelas lacradas ou os vestígios de sangue e fluidos corporais. Chegou à pousada no início da tarde e encontrou Dona Conceição visivelmente abalada. A proprietária havia envelhecido anos em apenas uma semana. O estresse do caso, combinado com a atenção indesejada da imprensa, estava cobrando seu preço. "Delegado", disse ela, vindo ao seu encontro com expressão de alívio, "ainda bem que o senhor voltou. Tem acontecido coisas muito estranhas aqui." "Ah, que tipo de coisas?" Desde que os peritos foram embora, outros hóspedes começaram a reclamar de ruídos noturnos. Sempre por volta das 2 da manhã, sempre o mesmo som de algo pesado sendo arrastado pelo corredor. O delegado sentiu aquela sensação familiar de que estava prestes a descobrir algo importante. "E a senhora investigou esses ruídos?" José tentou várias vezes, mas sempre que ele vai verificar, os sons param imediatamente. É como se alguém soubesse que estava sendo observado. Dona Conceição o conduziu até a área de recepção, onde José estava consertando uma cadeira de madeira. O caseiro levantou os olhos quando viu o delegado se aproximar. "José", disse o delegado, "preciso que me conte tudo sobre esses ruídos. Cada detalhe pode ser importante."
O homem pousou as ferramentas e se aproximou, tirando o chapéu de palha, num gesto respeitoso. Delegado, é a coisa mais estranha que já vi na vida. Todo dia, exatamente às 2 da manhã, começa aquele som de arrastar. Vem da direção do quarto 12, mas quando chego lá, não tem nada. O corredor está vazio, o quarto lacrado, como o senhor deixou. E de onde exatamente parece vir o som? José apontou na direção do corredor, onde ficava o quarto 12. De lá, mas também é difícil explicar. Às vezes parece que vem debaixo do chão, outras vezes parece que vem das paredes. O delegado sentiu um insight súbito. José, esta pousada tem porão? Algum tipo de estrutura subterrânea? Não, delegado. A pousada foi construída direto sobre a rocha da montanha. Não tem como ter porão aqui. E túneis? Cavernas naturais? Alguma coisa assim? José e Dona Conceição trocaram olhares. Bem, disse José hesitantemente, tem as cavernas antigas da propriedade, mas elas foram lacradas há muitos anos. Lacradas? Por quê? Dona Conceição respondeu. Quando compramos a propriedade há 20 anos, o antigo dono nos avisou sobre um sistema de cavernas que vai da colina onde fica a pousada até lá embaixo, perto do rio. Disse que eram perigosas, que já tinha tido acidentes. Meu marido mandou lacrar todas as entradas com concreto. O coração do delegado Ribeiro começou a bater mais rápido. Todas as entradas? A senhora tem certeza? Bom, todas que conhecíamos na época. José, o senhor sabe onde ficavam essas entradas? Uma ficava ali, atrás da pousada, na encosta da montanha. Outra ficava perto da piscina. E tinha uma terceira que nunca conseguimos localizar direito. O antigo dono disse que ficava em algum lugar próximo aos quartos, mas quando viemos procurar, não achamos. O delegado olhou na direção do quarto 12 e uma teoria começou a se formar em sua mente. José, preciso que me mostre exatamente onde ficavam essas entradas lacradas. Os três caminharam primeiro até a parte traseira da pousada, onde José apontou para uma área da encosta onde havia uma grande mancha de concreto entre as pedras naturais. Ali era a entrada principal, explicou José. Dava acesso a uma rede de túneis que, segundo o antigo dono, ia até o outro lado da montanha. Depois foram até a área próxima à piscina, onde havia outra mancha de concreto, desta vez no nível do chão. E esta aqui ia direto para baixo, como um poço. Era a mais perigosa porque não dava para ver o fundo. O delegado examinou cuidadosamente ambas as áreas lacradas. O concreto estava visivelmente envelhecido, com pelo menos 15 ou 20 anos, confirmando a história de Dona Conceição. Mas havia algo que o incomodava. E a terceira entrada? A que vocês nunca encontraram? Até hoje nunca achamos, admitiu José. Mas o antigo dono insistia que tinha uma entrada próxima à área dos quartos. O delegado olhou para o quarto 12 e, de repente, tudo começou a fazer sentido. A marca retangular na parede atrás da cama, as pegadas molhadas levando da piscina ao quarto, os ruídos noturnos de algo sendo arrastado. Todas essas pistas apontavam para uma única possibilidade impossível. Dona Conceição, preciso examinar novamente o quarto 12, e desta vez quero examinar especificamente a parede atrás da cama. Voltaram para o quarto lacrado, que o delegado abriu cuidadosamente, mantendo a preservação da cena de crime. Com a ajuda de José, moveram a cama pesada para longe da parede, revelando completamente a marca retangular que havia notado anteriormente. Agora, com a cama fora do caminho, a marca era muito mais óbvia. Não era apenas uma descoloração da tinta, era o contorno de uma abertura que havia sido cuidadosamente fechada e disfarçada. José, me traga um martelo e uma talhadeira, ordenou o delegado. Com muito cuidado, começou a bater na parede, seguindo o contorno da marca. O som era diferente, mais oco do lado de dentro da marca, mais sólido do lado de fora.
Tem algo atrás desta parede, concluiu. Usando as ferramentas que José havia trazido, o delegado começou a remover cuidadosamente o que parecia ser uma camada de massa corrida e tinta que havia sido aplicada sobre alguma coisa. Depois de alguns minutos de trabalho meticuloso, a verdade se revelou. Havia uma abertura na parede, aproximadamente 1,5 metros de altura por 80 centímetros de largura, que havia sido fechada com tijolos e depois cuidadosamente disfarçada para parecer uma parede normal. Meu Deus, sussurrou Dona Conceição, uma entrada secreta para as cavernas, bem no quarto 12. O delegado sentiu uma mistura de excitação e apreensão. Finalmente, estava começando a entender como o impossível havia se tornado possível. José, preciso de lanternas potentes, muitas lanternas. Enquanto José foi buscar as lanternas, o delegado continuou removendo os tijolos que bloqueavam a abertura. O trabalho havia sido feito recentemente. Os tijolos não tinham argamassa velha e alguns ainda tinham restos de massa fresca. Alguém abriu esta passagem muito recentemente, disse para Dona Conceição. Provavelmente na semana em que o casal esteve aqui. Quando José voltou com as lanternas, o delegado já havia removido tijolos suficientes para criar uma abertura por onde uma pessoa poderia passar. Do outro lado, havia um túnel escuro que descia numa inclinação suave em direção às entranhas da montanha. Delegado, disse José com voz nervosa, o senhor tem certeza de que quer entrar aí? Não sabemos o que pode ter acontecido com o casal e se... José, é exatamente por isso que preciso entrar. Esta pode ser a chave para resolver todo o mistério. O delegado iluminou o túnel com sua lanterna mais potente. As paredes eram de rocha natural, polidas pela água ao longo de centenas de anos. O chão estava coberto por uma camada fina de terra e detritos orgânicos. E havia pegadas recentes de 2 pares de pés descalços indo na direção da descida. Ficam aqui, ordenou o delegado. Se eu não voltar em 1 hora, chamem reforços de Resende. E com isso, entrou no túnel que havia estado escondido atrás da parede do quarto 12. O túnel era mais extenso do que havia imaginado. Descia num ângulo suave por centenas de metros, formando uma rede complexa de passagens que claramente havia sido criada pela ação da água ao longo de milênios. Em alguns pontos, o teto era baixo demais e ele tinha que se abaixar. Em outros, a passagem se abria em câmaras amplas, decoradas com formações calcárias espetaculares. As pegadas que estava seguindo continuavam consistentemente. 2 pares de pés descalços, um maior e outro menor, claramente de um homem e uma mulher adultos. Em alguns pontos havia outras marcas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado pela mesma rota. Depois de cerca de 20 minutos caminhando o túnel abaixo, o delegado chegou a uma câmara maior, onde fez uma descoberta que mudou completamente sua compreensão do caso. A câmara havia sido transformada em uma espécie de acampamento improvisado. Havia sinais claros de que pessoas haviam vivido ali recentemente. Restos de comida, garrafas de água vazias, cobertores estendidos no chão e até mesmo uma pequena área onde havia sido feita uma fogueira para cozinhar. Mas o mais perturbador eram os objetos espalhados pela câmara. Roupas que reconheceu como sendo do casal desaparecido, a máquina fotográfica que havia sido mencionada por Dona Conceição e vários frascos de substâncias químicas que pareciam ser os materiais industriais que Carlos Eduardo havia emprestado de sua empresa. No centro da câmara havia algo que fez o delegado parar completamente. Um diário, diferente daquele que havia sido encontrado no quarto. Este era maior, com mais páginas, e estava aberto numa entrada recente. Aproximou-se cuidadosamente e começou a ler à luz da lanterna. Dia 12 de setembro de 1991. Terceiro dia nas cavernas. O plano está funcionando perfeitamente.
Carlos conseguiu selar a entrada do quarto sem que ninguém percebesse, e a simulação da nossa morte foi convincente. Os vestígios que deixamos na piscina e no quarto devem ser suficientes para que todos acreditem que fomos mortos. Mas estou começando a ter dúvidas. Viver escondidos assim não é o que eu imaginava. Carlos está se comportando de forma estranha desde que chegamos aqui embaixo. Às vezes tenho a impressão de que ele planejou tudo isso não para fugirmos juntos, mas por algum outro motivo que não me contou. Hoje, encontrei uma segunda saída das cavernas, que leva direto ao rio. Carlos não sabe o que descobri. Se as coisas ficarem ruins, posso usar essa rota para escapar. O delegado sentiu seu sangue gelar. O casal não havia sido vítima de um crime. Eles eram os perpetradores de sua própria morte fictícia. Mas havia algo mais sinistro naquela história. Algo que Maria Fernanda havia começado a perceber tarde demais. Continuou lendo as entradas seguintes. Dia 13 de setembro, Carlos saiu durante a noite dizendo que ia verificar se nossa encenação havia funcionado. Voltou muito agitado, falando que a polícia já estava investigando. Disse que precisávamos ficar escondidos nas cavernas por pelo menos um mês até as coisas se acalmarem. Mas eu escutei ele conversando sozinho durante a madrugada. Não estava falando sobre nossos planos de fuga. Estava falando sobre se livrar do problema e terminar o que começou. Tenho muito medo de que Carlos tenha planejado algo muito pior do que apenas fingir nossa morte. Dia 14 de setembro. Hoje tentei questionar Carlos sobre seus verdadeiros planos, e ele ficou violento pela primeira vez desde que nos conhecemos. Disse que eu sabia demais e que deveria ter ficado quieta. Tenho certeza agora de que ele me trouxe aqui não para começarmos uma nova vida, mas para me matar de verdade e fazer parecer que ambos morremos. Vou tentar escapar pela saída que encontrei perto do rio. Se alguém encontrar este diário, por favor, saibam que Carlos Eduardo planejou tudo. Ele matou nossa identidade civil e agora quer me matar de verdade. Não sei porquê, mas suspeito que tem algo a ver com uma dívida ou problema do qual nunca me falou. A última entrada era de apenas 2 palavras, escritas com caligrafia trêmula. Ele voltou. O delegado fechou o diário e examinou o resto da câmara com nova urgência. Se Maria Fernanda havia tentado escapar, onde estava ela agora? E onde estava Carlos Eduardo? Foi então que notou algo que havia passado despercebido inicialmente. Havia 2 saídas da câmara, além da entrada pela qual havia chegado. Uma claramente levava mais fundo nas cavernas, na direção da montanha. A outra, menor e parcialmente escondida atrás de uma formação rochosa, levava numa direção diferente, provavelmente na direção do rio que Maria Fernanda havia mencionado. Mas foi quando iluminou essa segunda saída que fez a descoberta mais aterrorizante de todas. Bloqueando parcialmente a passagem, havia um corpo. Não estava em estado de decomposição avançada. Tinha no máximo alguns dias. E quando iluminou o rosto, reconheceu imediatamente Carlos Eduardo Mendes Santos. Havia uma ferida na cabeça, aparentemente causada por uma pedra pesada que estava caída ao lado do corpo. Ao lado da mão direita de Carlos Eduardo havia um frasco quebrado que ainda continha restos de uma substância química corrosiva. O delegado examinou a cena cuidadosamente, tentando reconstruir o que havia acontecido. Parecia que Carlos Eduardo havia tentado impedir Maria Fernanda de escapar pela passagem do rio, mas alguma coisa havia dado errado. Talvez ela tivesse se defendido, talvez ele tivesse tropeçado, ou talvez... Um som atrás dele fez o delegado se virar rapidamente, apontando a lanterna na direção da entrada da câmara. Ali estava uma figura feminina, magra e suja, com roupas rasgadas e cabelos desgrenhados. Mesmo em estado deplorável, ele reconheceu imediatamente Maria Fernanda Silva Santos. Ela estava viva. Por favor,
disse ela com voz rouca e desesperada. Não me leve de volta. Eu não sabia o que ele estava planejando. Eu só queria uma nova vida. Não queria que ninguém morresse. O delegado baixou a lanterna, tentando não assustá-la mais do que ela já estava. Maria Fernanda, sou o delegado Antônio Ribeiro. Você está segura agora? Preciso que me conte exatamente o que aconteceu aqui. A jovem se aproximou lentamente, tremendo de frio e medo. Carlos me enganou, começou ela, com lágrimas correndo pelo rosto sujo. Disse que íamos fingir nossa morte para escapar de uma dívida que ele tinha com pessoas perigosas. Disse que depois de algumas semanas poderíamos sair do país e começar uma nova vida com identidades falsas. Mas não era isso que ele realmente pretendia? Não. Descobri que ele planejava me matar de verdade. Disse que eu sabia demais sobre os negócios dele, que nunca poderíamos viver em paz enquanto eu estivesse viva. Maria Fernanda apontou para o corpo de Carlos Eduardo. Ontem à noite ele tentou me forçar a beber uma substância química. Disse que seria rápido e sem dor. Consegui empurrá-lo, e ele bateu a cabeça na pedra. Não foi intencional, eu juro. O delegado olhou novamente para a cena. A versão de Maria Fernanda era consistente com as evidências físicas. E onde você esteve desde então? Escondida na parte mais profunda das cavernas. Tinha medo de sair. Tinha medo de que ele não tivesse morrido. Tinha medo de que ninguém acreditasse na minha versão. Maria Fernanda, preciso que você venha comigo. Você não está em perigo, mas precisa prestar depoimento sobre tudo o que aconteceu. Levou mais de 1 hora para saírem das cavernas. Maria Fernanda estava fraca pela falta de comida e água, e o delegado teve que ajudá-la em vários trechos da subida. Quando finalmente emergiram no quarto 12, Dona Conceição quase desmaiou ao ver a jovem que todos pensavam estar morta. Nas horas que se seguiram, enquanto Maria Fernanda recebia atendimento médico e prestava depoimento detalhado, a história completa finalmente se revelou. Carlos Eduardo havia se envolvido com um esquema de lavagem de dinheiro através de sua empresa de construção. Quando o esquema foi descoberto, ele ficou devendo uma quantia muito grande para pessoas muito perigosas. O casamento com Maria Fernanda havia sido parte de um plano elaborado para fingir a própria morte e escapar das consequências. Mas quando percebeu que Maria Fernanda poderia se tornar uma testemunha problemática no futuro, decidiu que seria mais seguro eliminá-la de verdade e fazer parecer que ambos haviam morrido. O plano havia sido meticulosamente elaborado. Usar as cavernas antigas como esconderijo, criar evidências falsas de suas mortes e depois aguardar que o caso fosse arquivado antes de assumir uma nova identidade. As substâncias químicas que trouxe serviriam tanto para destruir evidências quanto para eliminar Maria Fernanda quando chegasse a hora. Mas Carlos Eduardo não havia contado com 2 coisas: a inteligência de Maria Fernanda, que descobriu seus verdadeiros planos, e a persistência da investigação policial, que eventualmente encontraria a entrada secreta das cavernas. O caso, que havia começado como um mistério impossível, um casal desaparecido de um quarto trancado por dentro, havia se revelado uma combinação de fraude elaborada, tentativa de homicídio e, no final, um acidente fatal que transformou o perpetrador em vítima de seu próprio plano sinistro. Mas ainda restava uma pergunta que incomodava o delegado Ribeiro: os ruídos noturnos que José e outros hóspedes continuavam a escutar. Maria Fernanda, perguntou ele durante o depoimento, você escutou alguma coisa vinda do quarto durante os dias em que esteve nas cavernas? Sim, respondeu ela. Todas as noites, Carlos subia pela passagem secreta para verificar se alguém havia descoberto nossa encenação. Ele arrastava suprimentos e substâncias químicas para cima e para baixo. Disse que se alguém descobrisse a entrada, ele teria que mudar todo o plano. Isso explicava os ruídos, mas levantava outra questão importante. E depois que Carlos morreu,
Quem estava fazendo os ruídos nos últimos dias? Maria Fernanda baixou a cabeça, constrangida. Era eu. Estava tentando reunir coragem para sair, mas tinha muito medo. Todas as noites subia até próximo da entrada do quarto, mas no último momento perdia a coragem e voltava para as cavernas. E assim, o mistério da pousada Vale Encantado estava finalmente resolvido. Não havia fantasmas nem fenômenos sobrenaturais, apenas os sons de uma jovem aterrorizada tentando decidir entre permanecer escondida ou enfrentar as consequências de um plano que havia dado terrivelmente errado. O caso ganhou destaque na imprensa nacional como um dos crimes mais elaborados da década. Maria Fernanda foi indiciada por fraude e ocultação de cadáver, mas devido às circunstâncias atenuantes e ao fato de ter sido vítima de uma tentativa de homicídio, recebeu uma sentença relativamente leve. Para o delegado Antônio Ribeiro, o caso representou uma lição importante sobre nunca aceitar aparências iniciais em investigações criminais. O que parecia impossível, um desaparecimento de um quarto trancado, havia se revelado não apenas possível, mas cuidadosamente planejado por pessoas que conheciam segredos da propriedade que nem os próprios donos conheciam completamente. E para Dona Conceição, o caso significou o fim de uma era. Depois de toda a publicidade negativa, ela decidiu vender a pousada Vale Encantado e se mudar para uma cidade onde poderia começar uma nova vida, longe das memórias daqueles dias terríveis de setembro de 1991. As cavernas foram permanentemente lacradas com concreto armado, garantindo que nunca mais poderiam ser usadas para fins criminosos. Mas às vezes, em noites de lua cheia, os novos proprietários da pousada juram que ainda podem escutar ecos distantes de passos vindos das profundezas da montanha. 3 meses depois da descoberta dramática nas cavernas da pousada Vale Encantado, o Fórum de Resende estava repleto de jornalistas, curiosos e familiares para o julgamento que havia capturado a atenção de todo o estado do Rio de Janeiro. O caso, que ficou conhecido como o Mistério do Quarto Lacrado, havia se tornado um marco na história criminal brasileira, não apenas pela complexidade do plano executado, mas pela revelação chocante de que a própria vítima havia sido cúmplice inicial de sua quase morte. Maria Fernanda Silva Santos, agora com 23 anos e visivelmente abalada pelos eventos traumáticos dos últimos meses, estava sentada no banco dos réus, ao lado de seu advogado de defesa, Dr. Roberto Machado, um criminalista experiente que havia aceitado o caso pro bono devido à natureza extraordinária das circunstâncias. Ela usava um vestido simples e escuro, seus cabelos estavam mais curtos do que nas fotografias do casamento, e suas mãos tremiam ligeiramente sempre que precisava falar. O delegado Antônio Ribeiro estava presente como testemunha principal, carregando consigo uma pasta grossa contendo todos os relatórios, fotografias e evidências que havia coletado durante os meses de investigação. Ao seu lado, Dona Conceição observava nervosamente os procedimentos, ainda tentando processar como sua pousada pacífica havia se tornado cenário de um dos crimes mais elaborados da década. O promotor público, Dr. Eduardo Almeida, um homem de meia idade conhecido por sua rigidez e determinação em buscar justiça, havia preparado um caso sólido contra Maria Fernanda, baseado nas acusações de fraude contra o sistema de seguros, simulação de morte, ocultação de cadáver e cumplicidade em lavagem de dinheiro. Embora reconhecesse que ela havia sido vítima de uma tentativa de homicídio, argumentava que sua participação inicial no esquema criminoso não poderia ser ignorada. Quando o juiz doutor Marcos Antônio Ferreira deu início à sessão, o primeiro a ser chamado para depor foi o próprio delegado Ribeiro.
Sua narrativa dos eventos foi meticulosa e detalhada, desde a primeira ligação de Dona Conceição até a descoberta dramática de Maria Fernanda escondida nas cavernas. Meritíssimo, disse o delegado, consultando suas anotações. Este caso desafiou todos os protocolos convencionais de investigação criminal. Inicialmente, todas as evidências apontavam para um crime impossível, o desaparecimento de 2 pessoas de um ambiente completamente lacrado. Só quando descobrimos a entrada secreta das cavernas é que começamos a entender a verdadeira natureza do que havia acontecido. O promotor interrompeu. Delegado Ribeiro, em sua opinião profissional, a ré sabia desde o início que estava participando de um crime. O delegado hesitou antes de responder, lembrando-se das horas que havia passado ouvindo o depoimento de Maria Fernanda após seu resgate. Doutor promotor, baseado em minha investigação e nos depoimentos coletados, acredito que a ré inicialmente pensava estar participando de um plano para simular a própria morte com o objetivo de escapar de ameaças reais. Segundo seu relato, Carlos Eduardo a convenceu de que estava devendo dinheiro para pessoas perigosas e que suas vidas corriam risco. Mas ela sabia que estavam cometendo fraude? Sim, ela tinha consciência de que estavam fingindo suas mortes. No entanto, as evidências sugerem que ela não tinha conhecimento dos aspectos mais sinistros do plano de Carlos Eduardo, incluindo sua intenção de matá-la realmente. O advogado de defesa se levantou. Meritíssimo! Gostaria de solicitar que o delegado Ribeiro relate ao tribunal as circunstâncias específicas em que encontrou minha cliente. O delegado olhou para Maria Fernanda, que mantinha os olhos baixos, claramente revivendo os momentos traumáticos nas cavernas. Encontrei a ré em estado de extrema debilidade física e emocional, escondida na parte mais profunda do sistema de cavernas. Ela estava desidratada, desnutrida e em evidente estado de terror. Havia passado vários dias sozinha nas cavernas, após a morte acidental de Carlos Eduardo, sem saber se deveria tentar escapar ou se seria acusada de homicídio. E qual foi sua impressão sobre o estado mental dela naquele momento? Era claramente uma pessoa que havia sido vítima de manipulação e que só então estava começando a entender a verdadeira extensão do que havia acontecido. Ela cooperou completamente com a investigação e forneceu informações que foram cruciais para entendermos todo o esquema. O próximo a depor foi o engenheiro Joaquim Almeida, chefe de Carlos Eduardo na empresa de construção. Sua revelação sobre as atividades suspeitas do funcionário lançou nova luz sobre a motivação por trás de todo o plano. Carlos Eduardo era um engenheiro competente, disse Joaquim, mas nos últimos meses, antes de sua morte, começou a demonstrar comportamento estranho. Fazia perguntas sobre processos de dissolução química, pedia emprestado materiais que não tinham relação com nossos projetos e passou a trabalhar muito além do horário normal. O promotor perguntou: "O senhor suspeita que ele estava usando os recursos da empresa para atividades criminosas?" Depois de sua morte, descobrimos que Carlos Eduardo havia criado contratos fictícios para obras que nunca existiram. O dinheiro desses contratos estava sendo desviado para contas offshore. Estimamos que ele tenha lavado mais de 2 milhões de cruzeiros através da empresa. Esta informação causou um murmúrio no tribunal. 2 milhões de cruzeiros em 1991 representava uma quantia astronômica, suficiente para explicar por que Carlos Eduardo estava disposto a ir a extremos tão desesperados para cobrir seus rastros. A mãe de Maria Fernanda, Dona Rosa Silva, foi chamada para depor sobre o comportamento de sua filha nas semanas anteriores ao casamento. Sua narrativa pintou o quadro de uma jovem que havia sido gradualmente manipulada por um homem que ela amava e confiava.
Minha filha sempre foi uma moça honesta e trabalhadora, disse Dona Rosa, com lágrimas nos olhos. Mas nas últimas semanas, antes do casamento, percebi que estava muito nervosa, muito assustada. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela disse que Carlos havia contado sobre problemas financeiros e que talvez precisassem desaparecer por um tempo. A senhora acreditou que isso era apenas conversa de jovens apaixonados? Pensei que fosse fantasia, sabe? Jovens às vezes falam sobre fugir para lugares distantes, começar uma nova vida. Nunca imaginei que estivessem planejando algo tão sério. O advogado de defesa perguntou: Dona Rosa, sua filha alguma vez mencionou ter medo de Carlos Eduardo? Não antes do casamento. Ela parecia genuinamente apaixonada. Só depois, quando soube de tudo o que aconteceu, é que percebi alguns sinais que na época não entendi. Ela estava sempre nervosa quando ele ligava, sempre preocupada em fazer exatamente o que ele pedia. Um dos momentos mais emocionantes do julgamento foi quando Maria Fernanda finalmente foi chamada para depor em sua própria defesa. Sua voz era baixa e hesitante, mas sua narrativa foi coerente e detalhada. Eu amava Carlos de verdade, começou ela. Quando ele me contou sobre as ameaças que estava recebendo, sobre as pessoas perigosas que queriam machucá-lo por causa de dívidas, eu quis ajudar. Ele disse que se fingíssemos nossa morte por algumas semanas, essas pessoas pensariam que já tinha sido resolvido e nos deixariam em paz. O promotor a interrompeu. Mas a senhora sabia que estavam cometendo crimes ao fazer isso? Maria Fernanda hesitou antes de responder. Eu sabia que estava errado fingir nossa morte, mas Carlos me convenceu de que era a única maneira de ficarmos seguros. Ele disse que depois de algumas semanas poderíamos ressuscitar e explicar que tínhamos sido sequestrados e conseguimos escapar. E quando percebeu que os planos de Carlos Eduardo eram diferentes. Só no terceiro dia nas cavernas. Até então, achei que estávamos apenas se escondendo temporariamente. Mas quando encontrei as substâncias químicas que ele havia trazido e quando li sobre métodos de dissolução de corpos em anotações que ele fez, percebi que ele nunca planejou me deixar viva. A emoção na voz de Maria Fernanda era genuína, e até mesmo o promotor pareceu tocado por seu relato. O que a fez perceber que estava em perigo real. Na noite antes do acidente, Carlos me disse diretamente que eu sabia demais para ser deixada viva. Disse que sempre soube que teria que me matar no final, mas que havia esperado até então porque ainda precisava da minha cooperação para convencer as pessoas de que realmente tínhamos morrido. O silêncio no tribunal era absoluto. Mesmo os jornalistas pararam de tomar notas para ouvir cada palavra. Ele me mostrou o frasco com a substância química e disse que seria rápido e sem dor. Disse que meu corpo seria dissolvido e que nunca seria encontrado. Foi então que percebi que tudo havia sido um plano para me assassinar desde o início. O advogado de defesa perguntou: Maria Fernanda, pode nos contar exatamente o que aconteceu na noite em que Carlos Eduardo morreu? Maria Fernanda respirou fundo antes de continuar. Ele tentou me forçar a beber a substância. Quando me recusei, ficou violento. Tentou me segurar e forçar o líquido em minha boca. Consegui me soltar e o empurrei com toda a força. Ele tropeçou e bateu a cabeça numa pedra pontiaguda. Foi acidental, eu juro. Nunca quis que ele morresse. E o que fez depois? Fiquei em pânico. Verifiquei se ele estava morto, tentei acordá-lo, mas não consegui. Fiquei com medo de que ninguém acreditasse na minha versão, de que todos pensassem que eu havia planejado matá-lo. Então me escondi na parte mais profunda das cavernas e fiquei lá até o delegado Ribeiro me encontrou. Durante os debates finais, o promotor argumentou que, independentemente das circunstâncias atenuantes, Maria Fernanda havia conscientemente participado de um esquema criminoso elaborado e deveria enfrentar as consequências legais de suas ações.
Meritíssimo, disse doutor Eduardo Almeida. Embora reconheçamos que a réia foi vítima de manipulação e, posteriormente, de uma tentativa de homicídio, não podemos ignorar que ela conscientemente participou de fraude contra instituições financeiras, simulação de morte e ocultação de evidências. A lei deve ser aplicada igualmente, independentemente das circunstâncias pessoais. O advogado de defesa, por sua vez, argumentou que Maria Fernanda havia sido vítima de coerção psicológica e que suas ações foram resultado de manipulação por parte de alguém em quem confiava completamente. Meritíssimo, disse Dr. Roberto Machado. Minha cliente era uma jovem de 22 anos, apaixonada e confiante, que foi sistematicamente manipulada por um criminoso experiente. Quando percebeu a verdadeira natureza dos planos de Carlos Eduardo, tornou-se vítima de uma tentativa de homicídio. Ela já sofreu mais do que qualquer punição legal poderia infligir. O julgamento durou 3 dias e a deliberação do júri levou mais 5 horas. Quando finalmente retornaram com o veredito, a tensão no tribunal era palpável. Consideramos a réia culpada das acusações de fraude e simulação de morte, anunciou o presidente do júri, mas com circunstâncias atenuantes significativas devido à coerção psicológica e à subsequente vitimização. O juiz Dr. Marcos Antônio Ferreira, ao pronunciar a sentença, levou em consideração tanto a gravidade dos crimes quanto as circunstâncias extraordinárias do caso. Maria Fernanda Silva Santos, disse ele, você participou conscientemente de crimes graves que poderiam ter causado danos significativos ao sistema de justiça e às instituições financeiras. No entanto, o tribunal reconhece que você foi vítima de manipulação sistemática e que sua vida estava em perigo real. Portanto, condeno você a 3 anos de prisão com cumprimento em regime semiaberto e a reparação civil dos danos causados pelo esquema fraudulento. A sentença foi considerada justa pela maioria dos observadores. Maria Fernanda serviria sua pena em uma instituição que permitia trabalho externo durante o dia, e seu advogado já havia indicado que recorreria para reduzir ainda mais a sentença baseado em bom comportamento e cooperação com as autoridades. Após o julgamento, o delegado Antônio Ribeiro concedeu uma entrevista coletiva onde refletiu sobre as lições aprendidas com o caso. Este caso me ensinou que na investigação criminal nunca devemos aceitar que algo é impossível sem examinar todas as possibilidades, disse ele. O que parecia ser um crime sobrenatural se revelou um plano muito humano, embora extremamente elaborado. Um repórter perguntou, delegado, em sua opinião, Maria Fernanda é mais vítima ou criminosa? Ela é ambas, respondeu honestamente. Iniciou como cúmplice voluntária em um crime, mas terminou como vítima de um plano muito mais sinistro do que imaginava. A justiça foi feita ao reconhecer ambos os aspectos. Nos meses que se seguiram ao julgamento, vários desenvolvimentos interessantes surgiram relacionados ao caso. A investigação sobre as atividades financeiras de Carlos Eduardo revelou uma rede de corrupção muito mais ampla do que inicialmente suspeitado. Descobriu-se que ele havia sido apenas uma peça em um esquema maior de lavagem de dinheiro que envolvia várias empresas de construção e funcionários públicos corruptos. A empresa onde Carlos Eduardo trabalhava foi fechada temporariamente enquanto as autoridades investigavam a extensão da fraude. 3 outros funcionários foram indiciados e 2 políticos locais foram investigados por aceitar propinas relacionadas a contratos públicos fraudulentos. Dona Conceição, conforme havia planejado, vendeu a pousada Vale Encantado 6 meses após o julgamento. O novo proprietário, um empresário de São Paulo, manteve o nome, mas fez reformas significativas,
incluindo o lacramento permanente de todas as entradas conhecidas para o sistema de cavernas. A pousada continuou operando, mas nunca mais conseguiu se livrar completamente da reputação associada ao caso. Foi uma experiência que mudou completamente minha vida, disse Dona Conceição em uma entrevista anos depois. Aprendi que nunca sabemos realmente quem são as pessoas que hospedamos em nossas casas. Mas também aprendi que a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona, não importa quão bem escondida esteja. José, o caseiro, permaneceu trabalhando na pousada sob a nova administração. Tornou-se algo como uma atração local, já que turistas frequentemente pediam para ele recontar a história dos eventos que havia presenciado. Com o tempo, desenvolveu uma versão dramatizada dos fatos que era popular entre os visitantes, embora sempre enfatizasse que a realidade havia sido muito mais sombria do que qualquer história de fantasmas. As pessoas querem ouvir sobre mistérios sobrenaturais, dizia José, mas a verdade é que os humanos são capazes de criar mistérios muito mais assustadores do que qualquer fantasma. Maria Fernanda cumpriu 2 anos de sua sentença antes de ser libertada por bom comportamento. Durante sua prisão, completou um curso de contabilidade e recebeu acompanhamento psicológico para lidar com o trauma dos eventos. Quando foi liberada, mudou-se para uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, onde conseguiu emprego em uma empresa de contabilidade local sob um nome parcialmente modificado. Em uma rara entrevista concedida 5 anos após os eventos, Maria Fernanda refletiu sobre sua experiência. Aprendi que o amor verdadeiro nunca deveria envolver mentiras ou crimes. Carlos me convenceu de que estava fazendo aquilo por amor, mas amor real não coloca a pessoa amada em perigo. Hoje entendo que fui vítima tanto de minha própria ingenuidade quanto da manipulação de alguém que nunca realmente me amou. O caso continuou sendo estudado em academias de polícia e faculdades de direito como exemplo de como crimes aparentemente impossíveis podem ter explicações muito racionais e como a investigação meticulosa pode revelar verdades escondidas nas circunstâncias mais improváveis. Dr. Eduardo Almeida, o promotor, usou o caso como base para uma série de palestras sobre crimes de colarinho branco e manipulação psicológica. O caso da pousada Vale Encantado, como ficou conhecido academicamente, tornou-se referência para entender como criminosos sofisticados podem usar relacionamentos pessoais para encobrir atividades ilegais. O delegado Antônio Ribeiro se aposentou 5 anos depois de resolver o caso, mas sempre o considerou o mais desafiador e educativo de sua carreira. Em sua cerimônia de aposentadoria, disse: "Em 35 anos de polícia, nunca enfrentei um caso que testasse tanto minha capacidade de pensar além do óbvio. Me ensinou que na investigação criminal, a persistência e a mente aberta são mais valiosas do que qualquer tecnologia." Uma década após os eventos, o sistema de cavernas sob a antiga pousada Vale Encantado foi estudado por geólogos que descobriram que a rede subterrânea era ainda mais extensa do que qualquer um havia imaginado. As cavernas se estendiam por quilômetros sob a montanha, conectando-se a sistemas de outras propriedades da região. Foi descoberta uma entrada natural perto do rio, que Maria Fernanda havia mencionado em seu diário, confirmando que ela poderia realmente ter escapado se não tivesse sido impedida por Carlos Eduardo. O estudo geológico também revelou evidências de que as cavernas haviam sido usadas historicamente por contrabandistas e fugitivos desde o período colonial. Artefatos encontrados nas profundezas sugeriam que Carlos Eduardo e Maria Fernanda não haviam sido os primeiros a usar o sistema subterrâneo para se esconder das autoridades. Para a comunidade local de Visconde de Mauá, o caso se tornou parte do folclore da região,
Guias turísticos frequentemente incluem a história em seus roteiros, embora geralmente a apresentem como uma lenda local, ao invés de eventos históricos documentados. A verdadeira localização da pousada é conhecida pelos moradores mais antigos, mas raramente é divulgada aos turistas. O impacto psicológico na comunidade foi duradouro. Muitos moradores relataram que o caso os fez questionar o quanto realmente conheciam seus vizinhos e visitantes. A percepção de segurança da região, que sempre havia sido considerada um refúgio pacífico, foi permanentemente alterada. Antes desse caso, Visconde de Mauá era um lugar onde as pessoas deixavam as portas destrancadas, comentou um morador antigo. Depois, todos começamos a prestar mais atenção em quem estava ao nosso redor, em que tipo de pessoas estavam visitando nossa região. Anos depois, quando os detalhes completos do caso foram publicados em um livro escrito por um jornalista investigativo, a obra se tornou um best-seller nacional. O livro intitulado O Quarto Lacrado, uma história real de amor, traição e mistério, foi posteriormente adaptado para uma minissérie de televisão que dramatizou os eventos para uma audiência nacional. Maria Fernanda, que havia conseguido reconstruir sua vida no anonimato, teve que lidar novamente com a atenção pública quando a minissérie foi ao ar. Em sua última declaração pública sobre o caso, disse: "Espero que minha história sirva como aviso para outras jovens sobre os perigos da manipulação e sobre a importância de questionar situações que parecem erradas, mesmo quando vêm de pessoas que amamos." O delegado Ribeiro, já aposentado, serviu como consultor técnico para a minissérie, garantindo que os aspectos policiais fossem retratados com precisão. Em entrevistas promocionais, sempre enfatizava que o caso havia sido resolvido através de trabalho policial meticuloso, não através de intuição ou sorte. Mistérios como este são resolvidos com persistência, atenção aos detalhes e a disposição de questionar tudo o que parece impossível, dizia ele. A realidade é quase sempre mais estranha que a ficção, mas também sempre tem uma explicação lógica se procurarmos com cuidado suficiente. Hoje, mais de 3 décadas depois dos eventos de setembro de 1991, o caso da pousada Vale Encantado continua sendo lembrado como um dos mistérios criminais mais fascinantes da história brasileira. Não porque permaneceu sem solução, mas porque a solução se revelou mais complexa e perturbadora do que qualquer mistério sobrenatural poderia ter sido. A antiga pousada ainda opera sob novo nome e administração, mas o quarto onde tudo começou nunca mais foi usado para hospedagem. Foi convertido em depósito, e a parede onde ficava a entrada secreta para as cavernas foi reforçada com concreto armado. Os novos proprietários ocasionalmente recebem pedidos de turistas curiosos para visitar o quarto, mas invariavelmente recusam. Para aqueles que viveram os eventos em primeira mão, Dona Conceição, José, o delegado Ribeiro e principalmente Maria Fernanda, o caso representa mais do que apenas uma história fascinante. Representa uma lição sobre como as aparências podem enganar, sobre como o amor pode ser usado como arma de manipulação e sobre como a verdade, por mais enterrada que esteja, sempre encontra uma maneira de emergir para a luz. E nas noites silenciosas de Visconde de Mauá, quando o vento sopra através das montanhas e das árvores da Mata Atlântica, os moradores mais antigos às vezes juram que ainda podem ouvir ecos distantes vindos das profundezas da terra. Não fantasmas de um casal morto, mas os fantasmas permanentes de uma verdade que permaneceu escondida por tempo demais nas cavernas escuras sob suas casas.